Oi, 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 minha gente. Voltei, né? Tava aqui em dívida com vocês. Já tem quase um mês que eu não gravava para o YouTube, mas é por uma boa causa. Se você me acompanha lá no Instagram, talvez você esteja por dentro do que está acontecendo. Eu estou lançando um produto novo e ele tem muito a ver, aliás, ele tem tudo a ver com o tema de hoje. O assunto de hoje é: o que é, afinal, o sagrado no ordinário? E é algo que eu falo com muita frequência lá no Instagram. Na verdade, todo o meu conteúdo na internet, ele se volta para essa vida cotidiana. Então, é onde eu compartilho as minhas experiências. E é sempre um prazer falar sobre isso na internet, é algo que eu tenho aprendido, que eu tenho vivido e que eu tenho despertado cada vez mais. E eu estou sendo chamada a falar para outras mulheres sobre esse assunto e é um privilégio. Eu preparei um roteiro porque gravar esse vídeo, falar sobre esse assunto sem um roteiro, eu tenho certeza que eu iria acabar me perdendo. Então, eu espero que seja edificante para você e já deixa o seu gostei aí para me ajudar, porque assim você faz com que o YouTube ele reconheça que esse conteúdo ele é legal e recomende para outras pessoas. Deixa também um comentário, vamos interagir, compartilhe com alguém, né, que possa se interessar por esse assunto e que também goste dessa mesma temática, tá bom? Então vamos ao que interessa. Eu percebi que muitas coisas que eu compartilho aqui na internet, como um todo, giram em torno de uma mesma expressão, que é exatamente essa: o sagrado no ordinário. Mas o que acontece? Eu nunca parei para explicar de onde, né, tudo isso nasceu, de onde veio esse conceito, como que eu cheguei até isso. Muitas pessoas podem pensar: "Ah, mas é muito falado na internet sobre o ordinário, o ordinário, o ordinário". Tá, tudo bem. O que que é o ordinário? O ordinário é o comum, é algo que não é extraordinário, é o oposto do extraordinário, é o ordinário, tudo bem. Uma vida comum, tá. É muito simples, é falar sobre o seu cotidiano. Tá, teoricamente é muito simples, né? Mas na prática, viver esse ordinário, essa sua vida ordinária, com intencionalidade, com propósito, com significado, entender isso na prática é bem diferente do que na teoria. Não é uma fala vazia, uma fala genérica ou uma expressão simplista demais, uma expressão que não gera conexão ou não traz um significado de fato real. Não é uma expressão bonita. Então, hoje eu quero falar sobre isso, sobre esse conceito que eu vivo e que eu tenho falado constantemente na internet: o sagrado no ordinário. O que que é, Bruna, o sagrado no ordinário? Vamos lá, como tudo isso começou na minha vida. De onde surgiu isso? Como que eu cheguei a essa conclusão de viver o meu cotidiano com propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado através de tudo aquilo que eu faço e através da minha vida. Isso é até interessante falar sobre como começou. Eu lembro que quando eu voltei a gravar vídeos para o YouTube, eu fiz um post lá no Instagram, dizendo que eu parei de procrastinar. E realmente, porque quando essa chavinha aqui, ó, começou a virar, toda essa minha vida comum começou a fazer sentido dentro do chamado de Deus para minha vida. Durante muito tempo, eu achava que o chamado de Deus na minha vida, ele estava ligado a algo grande, a algo visível, a algo extraordinário. Mas foi na rotina, foi na maternidade, foi no casamento, foi na repetição desses dias comuns que algo começou a mudar dentro de mim. E aí eu comecei a perceber que Deus não estava apenas nos eventos importantes que eu considerava, né, importante, que ele estava ali no meu dia a dia, na minha constância dos dias comuns, nos dias que se repetiam continuamente e eu achava sem graça, eu achava talvez sem propósito nenhum, parece que não tem valor nenhum, parece que eu estou sendo desvalorizada diante da sociedade. Teoricamente, né, isso é bem verdade. A sociedade como um todo desvaloriza a mulher que escolhe estar em casa, cuidando dos seus e cuidando da sua casa, da sua família, tendo essa vida comum de uma dona de casa, esposa, mãe. Então, foi difícil entender
que o lugar que o Senhor queria me moldar era exatamente esse, meu lar. Essa vida comum que eu vivo, o Senhor foi me mostrando que há um propósito eterno, que existe um significado por trás disso. E quão importante é entender isso na prática. Enquanto eu lavava louça, enquanto eu ensinava meus filhos, enquanto eu permanecia quando seria muito mais fácil sair correndo, desistir de tudo isso, eu fui entendendo que o ordinário nunca foi somente uma vida comum. Nunca foi comum demais para Deus. Nunca é comum demais para Deus. Essa vida cotidiana, se você pensa assim, você está redondamente enganada. Nunca foi uma vida comum para Deus. Quando eu percebi que essa vida ordinária nunca foi comum demais para Deus, que ela nunca é comum demais para Deus, aquela chavinha virou aqui na minha cabecinha, e eu comecei a entender que não fazia sentido tudo aquilo que eu ouvia, tudo aquilo que eu acreditava antes de ter esse despertar na minha vida. Porque eu cresci ouvindo sobre propósito, mas eu aprendi ali, na prática, sobre fidelidade. Fidelidade quase sempre, ou eu diria que a fidelidade, ela é de fato invisível, né? Porque você é fiel ali no seu contexto comum, mas ninguém tá vendo, então você é invisível. Por quê? É invisível para os homens, mas é totalmente visível para Deus. Por isso que essa vida ordinária nunca foi comum demais para Deus. O sagrado no ordinário é entender que eu listei aqui, gente, alguns pontos sobre o que é entender esse conceito de o sagrado no ordinário. E para facilitar, eu quero compartilhar esse trechinho para vocês, tá? Porque eu listei aqui para ficar bem nítido, para ficar bem notório, para que vocês entendam, para que vocês compreendam de uma forma que não gere dúvidas nessa questão, nesse conceito. O sagrado no ordinário é entender que não é preciso um palco para perceber que algo seja eterno. Eu não preciso estar em evidência para me dar conta ou para que as pessoas percebam que existe algo eterno ali sendo desenvolvido. Não. Não é preciso números para que haja impacto. Eu não preciso ser alguém que, vamos lá supor, né, o meu Instagram, minha conta lá pessoal, eu não sou uma pessoa grande na internet, grande, né? Eu não sou uma pessoa que tem muitos seguidores, e isso não me isenta de compartilhar a mensagem, porque não preciso de números para que haja esse impacto. Eu preciso de, assim, uma, duas, três mulheres, sei lá, uma meia dúzia de mulheres estiverem comprometidas, entenderem e também terem a chavinha virada, ter essa mudança de olhar, eu já estarei cumprindo meu propósito de forma extraordinária, de forma maravilhosa, para a glória de Deus. Não é preciso aplausos para que exista obediência. Eu não preciso ser aplaudida para que eu continue nesse caminho de obediência, de entendimento, de chamado ao qual o Senhor me colocou, no lugar que o Senhor me plantou. Então eu não preciso ser vista, eu não preciso de números, eu não preciso de aplausos para que eu desenvolva essa minha vida comum com propósito. Textos como Colossenses 3:23 começaram a fazer muito sentido para mim. Tudo o que fizerem, façam como para o Senhor. É tudo, não é um pouco, não é metade, é tudo. Esse versículo, ele me trouxe esse senso profundo, esse impacto. Foi um encorajamento do Senhor quando eu comecei a refletir nesse versículo. Tudo que fizerem, façam como para o Senhor. Não é grande coisa, não é estar num palco, não é ter muitos números, não é ser aplaudida, não é ser vista, não é estar em evidência, que fará com apenas, né, com que seja para a glória do nome do Senhor. Porque se ele quiser isso, isso vai acontecer, mas se ele não quiser, eu estou servindo no meu lar, eu estou entendendo sobre a verdadeira adoração, servir em amor. Eu até compartilhei um texto já há algum tempo sobre servir em amor, você perdoar repetidamente, você dar o seu melhor no seu contexto familiar, você oferecer ao Senhor a sua vida como uma expressão de adoração. Pronto. Então é fazer para o Senhor. Uma louça, um arroz, sei lá, qualquer coisa, um café, trocar uma fralda.
fazer uma criança dormir, dar atenção para o seu filho, ser diligente com as suas ações. Então tudo isso foi me moldando, fez com que eu entendesse que existe muito, muito, muito nessa vida simples, onde muitas pessoas, até mesmo muitas mulheres, desprezam. Então eu quero te chamar hoje para esse senso de responsabilidade. Ah, mas eu trabalho fora. Ah, mas eu faço isso, faço aquilo. Nada impede, porque o seu papel dentro da sua casa, ele é crucial para manter a base, essa estrutura do seu lar, para que seja um lar saudável e transformado e que seja para a glória de Deus. Quando você começa a ter esse entendimento, as coisas começam a mudar de figura e você começa a perceber a bênção que você tem diante de si e muitas vezes não se dá conta. E aí, quando a gente começa a ter esse entendimento, começa a ter essa percepção, o que que muda depois desse entendimento? Muda tudo, muda a forma, começou a mudar em mim, né, a forma como eu educo os meus filhos, mudou o meu maternar como um todo, mudou o meu casamento, mudou a forma até com que eu produzo conteúdo. Eu não sei se quem me acompanha aqui há mais tempo, talvez tenha notado isso, eu gosto de falar sobre isso, porque é algo que me traz, eh, esse senso, me resgata esse senso de propósito. Compartilhar a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração e trazer esse senso de pertencimento ao lugar que o Senhor te colocou. Então, tudo isso fez com que mudasse a forma com que eu produzo conteúdo na internet. E se você me acompanha há mais tempo, talvez você tenha percebido ao longo dos anos essa mudança. É maravilhoso essa mudança de olhar. Eu parei de buscar o extraordinário, porque assim, como eu cresci, né, ouvindo sobre propósito, sobre fazer, eu gostaria de fazer algo grande, disso e daquilo, e eu parei de buscar esse extraordinário, porque eu percebi que o meu extraordinário estava exatamente aqui nessa vida comum. Então, essa vida extraordinariamente comum. Eu parei de buscar o extraordinário e comecei a honrar o que está diante de mim. Essa vida é extraordinariamente comum, porque o que está diante de mim já é terreno de formação. Então eu entendi que essa vida que eu vivo já é um solo fértil de formação, é um lugar que gera transformação. Não é algo superficial, é algo, sim, sólido, tem tem finalidade, sabe, é uma semente que está sendo plantada num solo fértil. Então, quando eu entendi o que que é isso, essas mudanças começaram a acontecer dentro de mim. E aí, a partir desse entendimento de o sagrado no ordinário, voltemos ao início desse vídeo, dessa minha ausência aqui no canal e tudo mais. Por quê? Ao longo dos anos, algo começou a ser gerado dentro de mim. Comecei a perceber que essa mensagem é preciosa demais e é algo grande demais para que eu guarde só para mim. Eu sei que muitas mulheres na internet, se você procurar, você vai encontrar muitas mulheres resgatando esse propósito de estar em casa. Mas eu estou compartilhando aqui a minha experiência, como foi para mim, porque muita gente me pergunta até, e eu, inicialmente, desde que o Senhor me trouxe para o lar, eu vivi muitos questionamentos. Eu ouvi muitas pessoas próximas a mim questionarem essa minha decisão. É claro que eu já falei até em vídeos anteriores, acho que na série Papo Série com o Ricardo, que esse foi um chamado pessoal. Se esse é o seu também, amém. Mas se não for, como eu falei, mesmo que você seja uma mulher que trabalhe fora, que exerça algo fora de casa, que você precise sair para trabalhar, isso não te isenta de você ser responsável, ser diligente na sua casa, né? Ser diligente com a sua casa, com a sua família. Mas eu estou compartilhando aqui a minha experiência, né? E dessa convicção de que a graça de Deus não habita apenas os domingos, mas sim as segundas-feiras, as terças-feiras, as quartas-feiras, as quintas-feiras, todos os dias da semana, a presença de Deus, ela nos acompanha. Ele está continuamente ao nosso lado. Então, esse entendimento fez com que algo nascesse dentro de mim e está chegando a hora de compartilhar com vocês sobre esse algo. É um devocional de 30 dias para que você possa redescobrir a eternidade que está presente no seu cotidiano.
Dia 30 de março, na próxima segunda-feira, estará disponível e você poderá ter acesso a esse conteúdo e ser abençoada, assim como eu fui, assim como eu sou, assim como eu estou sendo, através desse despertar de Deus na minha vida. Eu tenho maior alegria de poder compartilhar isso com vocês, porque muitas mulheres, elas têm me questionado, elas gostariam de viver o seu cotidiano com mais significado, com propósito, mas não sabem por onde começar. Então, esse devocional ele pode te ajudar a você iniciar esse seu cotidiano com graça, percebendo a presença de Deus em cada etapa, em cada tarefa executada, em cada lugarzinho da sua casa, do seu contexto familiar, da sua vida comum. Eu vou disponibilizar o link para vocês aqui no canal assim que eu fizer esse lançamento efetivo aí, tá bom? Eu gostaria de frisar isso aqui para vocês que me acompanham, que talvez o que esteja faltando na sua vida não seja uma mudança de cenário, porque às vezes a gente acredita, a gente pensa que, se eu mudar de casa, se eu fizer isso, se eu mudar isso, fizer isso, aquilo, as coisas possam melhorar. Só que não. Talvez o que está faltando na sua vida é essa mudança de olhar. Perceber o seu entorno com esse olhar ressignificado, resgatando, né, esse senso de propósito, da presença de Deus que habita os seus dias simples e comuns. A presença de Deus, ela sempre esteve do seu lado. Talvez só está faltando você perceber isso. Esse olhar atento para o seu cotidiano, para as coisas simples que você vive, para a simplicidade da sua vida como um todo. Nós precisamos aprender a enxergar essa presença de Deus, a perceber a presença de Deus. E eu tenho certeza que, assim como eu tive essa mudança, né, essa virada de chave, essa mudança de olhar, você também terá quando você perceber que a presença de Deus ela habita esses dias comuns que nós vivemos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de todo o coração que tenha feito sentido para você. E se sim, deixa aí nos comentários o que você tem percebido nessa sua vivência, se você parou para refletir nesse ponto, né, nesse aspecto de encontrar a presença de Deus ali nas suas pequenas tarefas, porque às vezes as coisas, estou fazendo isso, eu estou lavando o banheiro, estou fazendo isso, não tem nada de interessante aqui, não existe nada de extraordinário e Deus nem se importa com isso, muito pelo contrário. Então me conta aí, se você já duvidou, né, dessa sua vida, que acreditou por vezes que não há sentido. Compartilha comigo as suas impressões, será um prazer ler aí nos comentários e a gente poder interagir um pouco mais. E é isso, até o próximo vídeo, e dessa vez eu não darei esse longo espaço, tá? Essa ausência aí tão grande, até porque o foco não é esse. Eu voltei para ficar, minha gente, acredita em mim. Me deem um voto de confiança. Compartilhei esse vídeo com alguém também, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo.